Bem-vindo você ao Notícias do Momento, edição nacional, que você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. E também com a gente aqui estamos botando os últimos acontecimentos desse dia 3 de junho, 3 de junho, aqui nessa quinta-feira. Estamos com muitas notícias, então você vai ficando com a gente. Não precisa mais procurar por aí. Vamos lá diretamente, estamos falando aqui de Amsterdã, do nosso estúdio móvel aqui em Amsterdã, para você ficar sabendo de tudinho que está acontecendo aí. Vamos lá então, Notícias do Momento, edição internacional. A gente já fez essa internacional e agora vamos à nacional. Notícia do Dia Nacional aqui do Brasil e tudo que está acontecendo. Fica conosco. Também os nossos vídeos de música e oração todos os dias. E o café aqui está muito bom. A gente colocou vídeos novos do café, declarou Gerra, transição planetária, também um vídeo muito bonito que está saindo hoje. E nossas notícias nacionais. Vamos lá, na produção, chegando lá no Brasil. Espaço aéreo brasileiro está sendo vigiado e qualquer aeronave que entrar sem autorização será abatida. Olha só, é importante isso, né? Agora o espaço aéreo brasileiro está sendo vigiado em alerta, então aeronaves não autorizadas podem ser interceptadas e derrubadas pelo Exército. Os Estados Unidos também treinam para invadir as favelas brasileiras e caçar os terrores do PCC e CV. Olha aí os treinos deles aqui, são americanos chegando aqui. Não, isso aqui não é no Brasil, mas assim que eles poderão fazer em breves tempos aí. E o Flávio Bolso dispara, nossos, não é ele, nossos são seus criminosos, não são os nossos criminosos, ele diz, né? São os seus, não são os nossos, né? São os nossos criminosos, olha só, né? Então, após tarifaço dos Estados Unidos, ele critica duramente a família Bolso e diz que filhos são piores, que alguma coisa são piores que o ex-presidente. Então, as críticas deles servem para deixar as pessoas ainda confusas com tanta narrativa mentirosa, né? Mas muitos acreditam, é evidente, né? São zumbizados, como a gente chama, né? Mas nós que somos normais, assim, com um pouquinho de raciocínio, a gente não acredita em tanta bobagem, né? E aqui os terroristas do Bolso invadem o Congresso Nacional, o Palácio e Planalto em Brasília, né? Então, olha só o que fala. Designação de CV e CPCC como terrores é ineficiente e risco à soberania, aponta especialistas, né? E então, obrigado, Paulo, Eduardo e Flávio, PCC e CV, foram designados como organizações terroristas. Então, é uma vitória para o Brasil e para todos nós. Essa ação reconhece a gravidade do delito organizado e reforça a cooperação internacional entre todos os nossos países, né? Bom, a TV está furiosa falando sobre isso e classificar PC e CV como delito organizado, né? A TV está tentando defender os meninos do L, os meninos, né? Então, por isso diz a TV que pode até dificultar o combate ao delito. Sim, a gente sabe disso, né? Sai FBI e CIA entra. Então, vou te contar que coisa de louco, né? A coisa tomar um ritmo assim irônico, né? O que eles falam que vai dificultar a entrada dos Estados Unidos, aí vai piorar. Sim. A gente sabe que vai piorar para os maus, né? Bom, também um embaixador indicado por Trump aumenta a tensão com ele e fortalece a direita. Marco Rubio coloca Brasil como não amigáveis, né? Não, agora somos países não amigáveis. E Trump designa deputado estadual da Flórida como embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Daniel Pérez é presidente da Câmara da Flórida e vai combater duramente as situações do mal aqui no Brasil. Bom, esse Daniel Pérez assume a embaixada dos Estados Unidos no Brasil e o indicado é filho de imigrantes cubanos e sabe muito da situação que acontece ali, né? Então, parabéns aí, Trump, pela indicação do Daniel Pérez. E como a gente já viu na outra edição, o Bolsonaro é um homem honesto, afirma Trump em encontro nos Estados Unidos, elevando a presença do Flávio, o seu filho, né? E logo após o anúncio que Flávio visitaria Trump, PF é acionada para apreender passaporte do presidente por risco de fuga. Então, a medida ocorre em meio à escalada de tensão entre Brasil e Estados Unidos e gera forte discussão. O homem que afirmou que MC Kevin foi abatido por Deolane é encontrado, né, com os pés juntos, né, com os pés juntos. Olha aí, agora a Deolane e sua turma aí, né, olha só. Que coisa, será que ela mesma fez isso, né? Como falam? E Polícia do Senado pede apuração do suposto plano de atente de Deolane contra
Flávio, né? Veja só que coisa, né? E após ser detida, a Deolane é obrigada a retirar apliques e maquiagem e resultado impressiona, olha só. É, as mulheres aí só na base da maquiagem para fazer bonita, depois que tira fica como deveria ser, né? E como são todas as pessoas dentro da normalidade. Bom, polícia defende desvenda a função de Deolane do PCC. Ela sabia que ela era a intermediária, né? Intermediária, advogada e influenciadora digital, PC da Deolane. E anexos, vamos falar um pouco sobre o Vorcaro, né? Anexos de Vorcaro sobre Mora, Toffoli, Alcolumbre e Ciro foram motivo de descrédito na delação, né? Então, ele tentou fazer um anexo, falar sobre Mora, Toffoli, Alcolumbre, e a APF não acreditou, disse, isso aí é mentira, então nós não vamos mais aceitar a sua delação. Mas os bastidores das citações a ministros do ST, né, da delação recusada, fracassou após investigadores concluírem que o empresário omitiu informações. Então, o fato dele ter omitido fez com que a delação fosse não creditada, tá bom? Então, é isso que aconteceu, porque ele quis defender os seus amiguinhos. O conselho para Daniel Vorcaro negociar a multa de sua delação, que é uma multa de 50 bilhões, né? Ele vai ter que negociar e devolver esse dinheiro para o Brasil. Aqui esse senhor fala que o presidente da República é um descondenado. E também mais outras aqui. Em nova ofensiva, Estados Unidos ameaçam tarifar produtos brasileiros novamente, né, prejudicando tudo que as práticas que prejudicam empresas americanas, né, serão inibidas para que, através de tarifas, eles continuem a ter a supremacia e o domínio. Então, a coisa não está fácil para o Brasil, né? Ou eles se dobram, ou a coisa vai ser do jeito que os Estados Unidos querem. Então, empresários aguardem que os Estados Unidos apliquem novas tarifas contra o Brasil, né? Contra. E na seção 301, os Estados Unidos publicam decisão sobre práticas incoerentes e vai multar empresas que trabalhavam para as coisas do mal, né? Essa seção 301 é uma multa para empresas, no caso, né? E já estão propondo uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros como forma de compensar os atos do governo contra os Estados Unidos. Veja só como está, né? Ele ataca a família do Bolsonaro e xinga Flávio em discurso. Estão atacando a família do Bolso, está atacando ali. E Flávio reage às taxas e relata que a conversa com Trump é sobre proteger as empresas do Brasil. Ele tentou proteger, mas eles querem e ele não pode fazer nada contra isso. Não. Estados Unidos citam Dias Toffoli em documento de tarifaço contra o Brasil. E ele sobe o tom contra os Estados Unidos e dispara. Quem tinha motivo para taxar eram nós, né? Então ele está tentando se defender aí, né? E aqui também manda recado para o Trump. Estou esperando um telefonema seu para me explicar sobre o que está acontecendo. Sim, eles não estão nem aí para você, Hélio. E ele surge com um cartaz sobre o Pix e diz que o sistema preocupa os Estados Unidos. O Pix é do Brasil. Sim, é do Brasil, só que ele estava sendo usado para o narcopó. E isso vai ser coibido agora, né? Ele sugere gravata de Flávio e de Eduardo, né? Estão dizendo que para eles se pendurarem na gravata. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. E aqui também agora, mais uma notícia, líder da oposição anuncia ação contra impostos de Lula. Né? Nunes Marques acaba de nomear André Mendonça coordenador-geral das eleições desse ano. Com isso, Mendonça ganha mais força no processo eleitoral, comandando todo o processo de votos. E agora parece que o homem vai tomar conta das caixinhas mágicas. Minha nossa, a coisa vai ficar forte aí, tá? E denuncia ele e Mora na Comissão de Direitos Humanos. Os votos são feitos por escrito agora. Então, denunciados ele e Mora em toda essa turma aí. E aqui em Lisboa, né? Estava em Lisboa, o Barro é encurralado com uma pergunta e solta a frase inacreditável. Ele tá se defendendo aqui no chamado Fórum de Lisboa. Ou também tem o Gilmar Palusa, né, que chamam, é o fórum com o encontro de todos eles ali, que, né, se tornou motivo de chacota até. E Temer exalta o papel do ST e Mora em Fórum de Lisboa. E laudo revela a limitação do bolso após cirurgia no ombro. E também aqui, deputado Mário Frias reage à operação contra a produtora do filme do Capitão.
E notícia também, a União Europeia retira o Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes e coloca Paraguai, Uruguai e Argentina. Olha aí, né, o Brasil sendo rebaixado novamente. Ele vai a Goiás nessa terça para tentar conquistar estado que resiste ao PT há décadas. Flávio Bolso visita Mercado Central em Minas Gerais e multidão toma conta e o cerca. E também alta rejeição de L acende alerta para uma possível derrota histórica nas eleições de 2026. Os tentáculos do PCC no resort da família de Dias Toffoli, no Paraná. Então, o PCC tinha os tentáculos nesse resort e está sendo levado à justiça. Muito bom isso. E aqui também mais uma outra notícia: a empresa decreta falência e deixa funcionários sem receber salários, diz Diário do Brasil Notícias. A empresa Star Service, em Guaíba, anunciou sua autofalência e encerramento das atividades, atuando nos segmentos de limpeza. Né? Sob L, prejuízo nos Correios atinge nova marca bilionária. Os Correios tiveram prejuízo de 3 bilhões no primeiro trimestre, de acordo com as demonstrações financeiras. E os países da América Latina que, por crescimento, a gente vê que o Brasil está lá na lanterna, está lá no finzinho, com 1,6 de crescimento, contra o Paraguai, que é o que mais cresce, Panamá, Guatemala, Argentina, Costa Rica, República Dominicana vem em seguida, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Peru, Equador, Chile, Belize. Então, quanto mais esquerdista é o país, mais baixo ele está no ranking das nações que estão crescendo. E justamente uma prova que esse regime vermelho comuna traz descrédito, uma destruição da economia dos países. Tá? E o Paraguai, como um país que está liderando e chamando todos os países para sediar as suas empresas, lá está crescendo a 4,4% ao ano, enquanto o Brasil está crescendo mal e mal 1,6%, isso se for verdade, né? Bom, também aqui, continuando, após medidas dos Estados Unidos contra o PCC, você vê, desembarcador alerta, o preço do talquinho já subiu, é sim, não pode, os meninos precisam do talquinho para cheirar, minha gente, dele talco no bebê. Subindo o preço do talquinho. E aqui vamos. Muçulmanos brasileiros candidatos a deputados, representatividade ou estratégia de poder para entrar na América Latina, né? Vamos, essa situação aí muito estranha também, né? Então, a divisão disfarçada de representação, interesses políticos não comunitários. Então, será que essas candidaturas realmente buscam a comunidade ou apenas visam espaço para obter poder e influência? É isso que a gente fala, né? Então temos que cuidar porque a gente está sendo manipulado por essas situações aí. Nós não temos essa cultura e não deveríamos nem ter. PCC movimentou 26 bilhões pela Faria Lima, é o dinheiro que entrou nos bancos ali através do narcopó. Então, FAB destrói lista de autoridades em voos e TCU impõe controle digital. Eles querem impedir de saber que as autoridades voam em jatinhos particulares, né, e eles querem impedir que todo mundo sabe. E cenas de guerra no Rio expõem o Brasil real de Lula, e que Lula finge não ver, né? Vamos ver. Então, grandes ações dentro das favelas aí no Rio de Janeiro. E aqui mais essa, né? Presidente do Brasil recebendo muçulmanos que pediram refúgio. Irã vão receber R$7.000 por mês, por 6 meses, pela operação acolhida. Então, estão com muito dinheiro recebendo, enquanto o brasileiro mesmo não recebe nada. Irã faz vídeo do Cristo Redentor lutando com a Estátua da Liberdade, veja o vídeo aí, né? Olha aí, né? Então, também a gente fala que existe uma cidade subterrânea escondida debaixo do Rio de Janeiro que ninguém te conta, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso em outros momentos, agora aqui não cabe, né? Mas a gente sabe que existe muitas coisas por trás que estão sendo escondidas aí, e a gente vai ter que ver essas verdades ocultadas, né? Morador de favela é obrigado a tomar banho junto com jacarés por traficantes do Comando Vermelho, Rio de Janeiro, né? Banho forçado em valão. E aqui, jornalista português Sérgio Tavares confronta Gilmar Mendes no Gilmar Palusa, né? E o Sérgio Tavares foi lá e diz, olha aí, né? Assim, né? O que você está fazendo aí, o Gilmar? Parabéns, Sérgio Tavares, lavou muita alma brasileira. Então, esse jornalista português é muito sério mesmo, muito sério. Mas, enfim, chegando no mês de junho, né? Se maio já teve tanta corrupção, imagina junho, que é o mês da quadrilha.
Mas não mexa com os meus meninos, não mexas com os meus meninos, não mexa. E o negócio aí é te contar, não mexa, tá? E tá de braços dados aí com essa turma dupla, né? PC e CCV, VCC. Olha só que beleza, que beleza. Bom, aqui também, homem é suspeita de ébola é diagnosticado com meningite em São Paulo, mas enfim, aqui a gente vê mais a situação do Banco Itaú, né? E o sistema do Banco Itaú de extrema má-fé, como o Itaú escondeu cobranças indevidas em cartões de clientes, tudo vindo à tona, e sabemos que alguns bancos poderão, né, poderão até mesmo ser fechados se comprometidos envolvidos com o PCC, né? Então isso aí é uma notícia do jornal Metrópolis que fala assim, aliança no comando, né? Não é notícia, é a revelação militar disfarçado de notícias, é o ISO 2020-2022 que não permitirá que nenhum banco faça nenhuma maracutaia. Está aqui o mapa da América, Nova América que virá, né? O Brasil, todos os países serão chamados um só coração, um só nação, uma só nação latino-americana, tá bom? Então a gente vai ver isso aí aos poucos. Então eu vou completando essa nossa edição de hoje, né, trazendo aí para vocês força, coragem, esperança e sabendo que tudo já deu certo, tudo já está dando certo e a gente está vendo o Brasil sendo libertado de todas as maldades aos poucos. Tenha fé que tudo vai acontecer. Aqui também, quem puder dar uma força no canal, aqui a gente deixa aqui o nosso link aqui embaixo para dar uma forcinha. Nós estamos diretamente aqui neste domingo, palestra em Amsterdã aqui com a gente. Quem for da região, é só nos procurar, tá? Um abraço a todos, né? Um excelente dia e também assistam Notícias Internacional, deixa um like, um joinha e vamos às notícias do dia. Grande abraço, a luz venceu, compartilhe!